Gente, vou pedir para trazer novamente a nossa Paulinha Nobre mais imagens aqui da destruição desse furacão Otis que passou na madrugada de hoje lá no México com ventos de mais de 270 quilômetros por hora. Hotel completamente destruído, esse interior do Hotel Princess, que fica em Acapulco. Eu estava dando uma olhadinha aqui, estou até passando para a nossa Mari Vasquez aqui, Paulinha Nobre. Tem imagens tão lindas do que é Acapulco, né? Acapulco é uma cidade, gente, mas é uma cor de água, não é, meu querido Avi Gelber? Uma cor de água, aquela cidade, é um negócio assim espetacular. E pelas imagens que a gente está conseguindo aqui, daqui a pouquinho eu vou exibi-las para vocês, o negócio está completamente destruído. A praia tomada de destroços. É impressionante o nível de destruição depois da passagem desse furacão que atingiu o maior nível possível de intensidade, que é a categoria 5. Imagina uma onda de 8 metros de altura. Pelo menos foi na madrugada, né? Não havia pessoas ali, muita gente ali na praia, como é, por exemplo, numa manhã, numa tarde, os danos ali. Então, e tem pelo que menos lembrar, isso. Como o Paulinho já falou aqui, é o mesmo nível do Katrina. De 2005. De 2005, onde destruiu Nova Orleans, destruiu um monte de cidades nos Estados Unidos. Então é o mesmo nível, só para entender a gravidade do negócio. Exatamente. Se eu não estou enganado, o Acapulco era a cidade do Chaves. Exatamente. Não é cidade dele, ele foi para Ele foi para Acapulco. Porque o senhor Barriga o levou. Fabricião, lembrei dessa, hein, Fabricião? Um dos episódios mais importantes do Chaves é a turma toda indo para Acapulco. Chaves em Acapulco. Ficou registrado Acapulco na minha memória de infância justamente por conta do Chaves. Parabéns pro senhor Barriga. Hotel Mirador, eu acho o nome do hotel, né? Que a turma foi. Mas você não era o seu Barriga não, hein, TP? Vem com esse seu papo. Gordofobia agora. Turma, olha só, vamos voltar com a Paulinha Nobre. Paulinha, você tem mais atualização pra gente, minha amiga? Temos sim, a gente tem mais atualizações de acordo com as agências meteorológicas do México. A gente tinha falado dessa categoria 5 que o furacão Otis tocou o solo, tocou a costa leste ali do México. Foi para a categoria 4 e de acordo com informações atualizadas ele atinge a categoria 2 agora. É exatamente o que eu tinha falado para vocês. Ele vai perdendo intensidade no decorrer desta quarta-feira. Um furacão completamente inesperado, inclusive, porque as autoridades, agências meteorológicas esperavam uma tempestade tropical ou um furacão de categoria 1. Essa categoria chegou à categoria 5. É por isso que foi um furacão inesperado, pegou todo mundo de surpresa. Moradores, autoridades, todas as pessoas ali da região do estado de Guerreiro, que foi um dos estados mais afetados por esse furacão, pelo furacão Otis. Algumas informações vão chegando aqui para mim, o celular vai vibrando a todo momento para a gente conseguir ir atualizando a categoria desse furacão. Como eu disse, esse furacão, para você que nos acompanha agora, vai chegando aqui pela televisão, pelo YouTube, pelas nossas plataformas digitais. A gente tem falado sobre a força desse furacão, que ele foi ganhando intensidade desde ontem para hoje, assim como o Paulinho falou, ganhou mais intensidade na madrugada, chegou à categoria 5 e vai perdendo força agora, porque ele toca esse solo, vai perdendo força porque não tem mais esse aquecimento do oceano para conseguir fortalecer e esse furacão continuar ganhando intensidade. Mas nas próximas horas a tendência ainda de chuva muito forte, de ventos muito fortes na região, ali nas regiões onde eu já falei, trouxe essas regiões aqui para vocês, inclusive, vou falar novamente, além de Acapulco, região de Coyuca, de Benítez e São Marcos, são as regiões, segundo o Serviço Meteorológico do México, que podem ser afetadas nas próximas horas por ventos muito fortes e chuva muito forte também. A previsão é de pelo menos 500 milímetros de chuva até o fim de semana, de acordo com as agências meteorológicas que vão trazendo essas atualizações para a gente. As imagens realmente são impressionantes, as imagens desse furacão que causou diversos transtornos, diversos desastres ali na costa leste do México. Realmente a gente vai trazer essas imagens para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, imagens do antes e do depois, como essa região é bonita, região praiana, e como Paulinha, ela se encontra agora. Oi, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. Turma, nós já voltamos, hein? São 11 horas e 37 minutos. Já que a Paula falou dessa questão da imagem, vou pedir para a Mari Vasco colocar aqui a imagem que eu passei para ela, só para vocês terem uma dimensão aí do que é Acapulco. Olha a beleza desse lugar, um lugar completo aí, repleto de montanha, de mar, uma água cristalina, linda, maravilhosa. Paraíso do Chaves. É o paraíso do Chaves, e você tem também toda uma costa ali, muito semelhante até talvez com a cidade do Rio de Janeiro nesse aspecto, né? Por conta da questão das montanhas ali, mas eu não tenho a menor dúvida
que é uma cidade maravilhosa e que, infelizmente, nesse momento está numa situação de calamidade. Eu vou passar para vocês agora, estou até selecionando aqui, eu consegui uma imagenzinha, mandar... Ah, você já tem imagens de agora da praia? Coloca para mim, Mari, por favor, só para vocês fazerem aí uma comparação do que é para o que está agora a imagem. Dá uma olhada, essas imagens são imagens aí desse Hotel Princess que a gente trouxe, mas eu tenho uma imagem aqui, vou passar para a Mari Vasquez, da própria praia nesse momento destruída. Ah, veja aí, ó. Olha só. Vejam só essas imagens, impressionante. Impressionante. A quantidade de destroços que Olha a força tem do vento, Paulinho. No local, a força do vento, a quantidade de chuva, né, Nelsinho, concentrada numa mesma hora, num mesmo momento ali. Imagina Vejam você só. planejar umas férias e aí chega, tá imaginando aquela cena O paradisíaca. impacto disso depois na economia da cidade, né? Porque é uma cidade provavelmente que vive muito do turismo também e que vai, claro, depender de uma reconstrução em alguns aspectos, e isso pode impactar também o serviço de muita gente, o emprego, enfim, a toda uma economia que gira em torno do turismo de Acapulco. Agora, Paulinha, então, pelo que você disse pra gente, está no nível 2, é isso? Caiu pro 2? Exatamente, de acordo com as agências meteorológicas, inclusive até mesmo aqui do Brasil, né? Eu tinha conversado com a Climatempo, eles tinham conversado comigo e falaram, olha, Paula, a tendência é que durante todo o dia esse furacão ele vá perdendo a intensidade. Quando a gente começou a falar aqui no Morning Show por volta das 10 da manhã, né, Paulinho? A gente começou a falar sobre esse furacão, a categoria era 5, ele foi diminuindo, a categoria era 4, ele foi diminuindo a categoria e vai diminuir cada vez mais de acordo com as agências meteorológicas. A nossa equipe aqui da Jovem Pan também está se mobilizando para conseguir apurar as informações e apuraram justamente isso, essa diminuição da categoria dele agora para a categoria 2. Categoria 2 não significa que não tem mais previsão de chuva e ventos fortes. Tem sim outras regiões ali do México, da costa leste, próximas, inclusive, ali a Acapulco, podem ser afetadas nas próximas horas ainda por causa dos ventos e da chuva muito forte. Mas o que esse furacão de categoria 5 já deixou são imagens impressionantes, assim como a gente tem conversado aqui. Muito destelhamento de casas, de comércios, enfim, o hospital que a gente viu aí também destelhado, chuva muito forte, inundações, alagamentos na região também, os moradores vendo o vendaval muito forte acontecer, as imagens do forte vento batendo ali nas árvores, as árvores caindo também, enfim, realmente os prejuízos financeiros vão ser contabilizados ainda, mas o principal que a gente chama atenção aqui é o prejuízo humano que a gente dá graças a Deus que ele não foi contabilizado, né? Não há mortos nem feridos na região por causa desse furacão, de acordo com as informações que a gente tem aqui do México, da Defesa Civil. Então, por enquanto, essa é a boa notícia que a gente tem, até porque prejuízos financeiros a gente corre atrás e busca novamente, né, Paulinho? Isso aí. Agora... A vida em primeiro lugar, né, Paulinha? Exatamente. Então, isso a gente tem de boa notícia ali do México, mas como eu disse, muita atenção ainda com o dia de hoje, gente, ali na costa leste do México, muita atenção ainda com os ventos muito fortes que podem atingir a região ainda hoje, a chuva muito forte, a gente tem falado, as agências meteorológicas têm falado de pelo menos 500 milímetros ainda hoje, nos próximos dias também. Categoria 2 é uma categoria preocupante de um furacão ainda, mas como eu disse, a tendência é que ele vá perdendo essa força. Um furacão completamente inesperado pela região, isso porque mesmo que as agências meteorológicas tenham previsto a chegada desse furacão, eles previam um furacão de categoria 1. Pensa no que eles estavam prevendo ali, é uma categoria um pouco mais leve e chegou um furacão desse estarrecedor de Paulinha, categoria 5. deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora, você que sintonizou na programação da Jovem Pan, são 11 horas e 42 minutos, a Paulinha Nobre está ao vivo aqui com a gente, numa baita de uma cobertura que todo o nosso time de jornalismo está mobilizado aqui para te trazer a situação real de Acapulco, ali essa cidade tão linda, tão maravilhosa do México, que infelizmente foi destruída em grande parte por conta dessa passagem do furacão Otis, que deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. Agora, a Paula estava trazendo uma informação importante, né? O furacão deve se dissipar entre hoje e amanhã, né, Paulinha? Mas o olhar da sociedade tem que estar atento nas consequências desse furacão, porque a gente pode ter escorregamento de encosta ainda ali, ou seja, a Paulinha trouxe a informação de que, graças a Deus, nenhuma vida foi perdida até o momento, segundo dados oficiais que a gente está apurando para vocês. Mas
Quando você está falando de escorregamento de encosta, meu amigo, aí a escala é muito maior, porque a situação ali, coloca aquela imagem bonita de Acapulco, só para a gente exemplificar como é que é a questão do terreno ali de Acapulco. Vocês percebem que tem muita montanha também ali, tem morros na cidade. Então, se houver qualquer problema de escorregamento aí dessas encostas, a gente pode ter um prejuízo ainda maior. Isso aconteceu no litoral paulista, né? Exatamente, o mesmo problema de São Sebastião, igualzinho. E o México também não é lá um país extremamente desenvolvido que esteja preparado para esse tipo de fatalidade. Brasil, né? Exatamente. E aí, como a Paula bem disse, a preocupação também de uma concentração muito grande de chuvas ali no local, em que possa ter aí inundações, rajadas muito fortes aí, e também ventos nessas encostas que vocês estão vendo aí nas imagens. A gente conseguiu uma imagem de um hotel, esse hotel completamente destruído. Agora eu queria colocar uma outra imagem que a gente também exibiu hoje, Mari, que é a imagem do hospital, porque a imagem do hospital é chocante. Um monte de enfermeiros saíram das suas salas, colocaram todos os pacientes ali no corredor. Vejam só essas imagens. Máscara, olha o vento. Vocês conseguem ver isso? Para você que está no rádio, você não está vendo essa imagem, mas é um vento no meio de um corredor fechado. Não sei de onde está vindo esse vento, Mano Ferreira. Imagina o paciente que já está numa situação ali debilitado, no hospital, numa maca, de repente esse vento dá um susto enorme, né? O que impressiona, mano, é que se vê que a cidade do México, lá o México, né, não tem estrutura para esse tipo de evento natureza, né? Um vento desse entrou no hospital e está causando estrago dentro da ala que... Mas é porque o vento é imprevisível nessa quantidade, nessa intensidade, não? Acho que ninguém estava esperando. Mas aí é que a gente fala da adaptação, né? A estrutura atual, hoje em dia, região litorânea, tem que prever esse tipo de evento da natureza que está cada vez mais recente, mais recorrente, né? Agora, esse estudo que a gente trouxe há pouco aqui preocupa, porque se a gente analisar, por exemplo, na década de 70, se surgisse uma tempestade no mar, no Oceano Atlântico, que fosse uma tempestade aí com potencial, esse potencial era de 3% de chances dessa tempestade virar um furacão. Os anos passaram, o mundo foi tratando essa questão climática da forma como a gente está vendo, e essa chance agora, segundo o estudo, inclusive divulgado hoje pelo jornal New York Times, essa chance subiu de 3% para quase 10%. Ou seja, a cada década a sociedade vai tratando com o famoso empurrão com a barriga, meu querido Mano Ferreira, é isso? Exato. Não estamos com um olhar atento em relação a esses sinais que a natureza está dando para a gente e a situação vai se agravando. Porque imagina, dá uma tempestade no mar, você tem 10% dessa tempestade poder ter chance de virar um furacão, isso aí é assustador, né? Do ponto de vista político, é um desafio muito grande, porque é aquela política pública que não dá voto, né? Porque quando a pessoa vai votar, ela não está pensando no grau de sofisticação, de preocupação que o candidato tem com catástrofes naturais, né? Tem muitas outras preocupações. E isso acaba passando ao largo do debate político e muitas vezes o gestor público que, quando faz um investimento de prevenção, é algo que acaba não sendo sentido pela população, né? Porque quando acontece um fenômeno e ninguém morre, nada é destruído, ou seja, a prevenção funciona, as pessoas tratam como uma coisa normal. Então, não traz um crédito político para aquele gestor que agiu. Agora, quando tem a ausência dessas medidas necessárias, todo mundo sofre. Agora, Miriam, a gente volta a bater nessa tecla, né? Essa discussão climática não tem que ser pauta de esquerda, de direita, de centro, para frente, para trás. Isso aí é uma coisa que a sociedade como um todo tem que abraçar, né? Exatamente, a gente fala, né, volta e meia politizam certos assuntos e certas coisas que não deveriam ser politizadas. Isso nós estamos falando de infraestrutura, de coisas que tem aí para permitir que a sociedade que vive nesses espaços. Eu vejo muito Miami, é um exemplo, né? Quantas vezes Miami foi afetada por grandes furacões para chegar num ponto que hoje toda e qualquer construção tem ali uma regra de construção básica para poder proteger quem está no prédio, para poder proteger as ruas, tudo, porque isso é um detalhe, né? Tu tem a parte privada, que são os edifícios, que são as residências e tal, e tu também tem a parte pública, que são as ruas, os hospitais, tudo que envolve, e qualquer tragédia, qualquer
qualquer coisa que acaba sendo afetada por esses furacões ou terremotos e assim vai afetar diretamente a população de qualquer forma, porque não tem como tu sair de casa se tiver que fazer se tiver que evacuar a região. Se o asfalto ele cede, se a gente não consegue dirigir na rua, isso é uma coisa que vai demorar semanas para resolver, é um dinheiro público, então de fato isso tem que deixar de ser politizado e tem que deixar de ser discutido como política e sim como algo que é básico, né? Muito bem, daqui a pouquinho, Miriam, a gente vai colocar aqui mais atualizações para vocês dessa situação calamitosa que a cidade de Acapulco, no México, está passando por conta da passagem desse furacão. Em instantes eu te trago novas informações e dados atualizados sobre isso. A nossa equipe está extremamente mobilizada para te trazer a melhor e mais precisa informação sobre o que acontece por lá. Mas antes, são 11h48.